que é ciência, né? A ciência vem do latim ciência, que significa conhecimento, e tem alguns passos que meu filho me ensinou esses dias, que são a observação, o questionamento, a hipótese, a experimentação, a análise e a conclusão dos resultados. E é absolutamente tudo que não se vê quando se trata da alienação parental. Não tem nada de ciência, é um charlatanismo puro, é um oportunismo malandro, não é? E a professora Marília também colocou com toda a pertinência a respeito do pensamento linear e simplista, né? E de verdade foi isso mesmo que aconteceu, mas na origem, esse sentimento que ganhou tanto peso e tanta divulgação, esse pensamento linear e simplista, na verdade, foi patrocinado por gente extremamente maliciosa, que tem muitos interesses por trás, interesses econômicos, interesses de toda ordem, carências afetivas, gente muito complicada, e também, lamentavelmente, é uma expressão pesada, mas que tem que ser dita, um bom patrocínio de gente mal intencionada, de alguns pedófilos, que a gente vai dar uma passada rápida aqui, não é? O curioso, professora Marília e queridos amigos, é que nós lemos essas barbaridades todas que eles escreveram. Eu li as obras do Gärtner para saber o que eu estava falando, não é? Isso é ciência, isso é observação, questionamento, traçar hipóteses, mas é curioso que ninguém quer ler o que a réplica, né? O que nós temos para dizer, a nossa contestação, o que a gente fala e escreve não interessa, né? Não tem sentido e não tem valor para eles. O que essa turma da alienação parental tem dito, né? Olha, o que é alienação parental? Para a gente botar o pé no chão, né? Acontece quando uma criança, de forma emotivada, rejeita um dos pais, geralmente o pai masculino, né? Devido à influência do outro, né? Geralmente a mãe. Até eu brincava com a minha esposa, a gente, num dos artigos que nós escrevemos, não se trata de alienação parental, alienação parental, porque a culpa é sempre, inadvertidamente, inevitavelmente, da mãe, né? Eu preciso fazer também uma vez o inicial muito rápido. Nós não desconhecemos que há pais, né? Ambos os gêneros, né? Que utilizam os filhos como instrumento de vingança e chantagem. Isso às vezes acontece e, né, isso é péssimo e isso tem que ser respondido pelo sistema, mas é claro que isso não vai ser resolvido por essa lei brasileira obtusa e absurda que nós temos, muito menos reconhecendo a alienação parental, que não existe, muito menos reconhecendo ela como uma síndrome, né? O que é algo assustador, né? E há pessoas que de fato acusam levianamente o outro de abuso contra o filho, e isso também tem que ser combatido. Mas há instrumentos legais para que isso ocorra, sem que a gente tenha que se socorrer, sem que a gente tenha que se valer de uma lei que é absolutamente inconstitucional, como eu pretendo aqui destacar de forma muito singela também. Mas vamos ser sinceros, na esmagadora maioria das vezes, na esmagadora maioria dos casos, o que não se tem é nem de perto algo parecido com alienação parental, e também as acusações de abuso praticados pelo pai contra o filho ou contra a mãe, na imensa maioria das vezes, eu sou juiz há 27 anos, elas são verdadeiras. Então, querer extrair um caso que aconteceu não sei aonde, dizendo que ele revela que, na verdade, a alienação parental vem para combater essas falsas acusações, é uma temeridade, é uma cretinice, na verdade. Desculpem a expressão, mas hoje eu acordei inspirado, não é? Isso é uma tremenda cretinice, uma maldade sem tamanho que se faz contra as mães, mas absolutamente mais grave ainda, uma barbaridade, uma crueldade que se pratica contra as crianças. A Associação Mundial de Psiquiatria, só para dar um exemplo assim, bastante contundente, diz que a SAP é uma invenção científica, aliás, uma invenção acientífica, destinada justamente a mascarar o abuso sexual infantil. E diz que a sua utilização é antiética. Para mim, bastaria ler isso para não deixar de jeito nenhum a SAP entrar nos fóruns, né, entrar nas escolas, ser comentado por assistentes sociais, por psicólogos. Deveria ser banida, simplesmente banida. O que também se ouvida normalmente é que quem criou essa piração, essa maluquice da SAP foi um outro cidadão completamente desqualificado, chamado Richard Gardner, que já foi citado pela professora Marília, pela doutora Marília, e a primeira publicação dele foi em 85. Era um charlatão de marca maior, e ele dizia que as mães faziam lavagem cerebral e a criança ainda passava a construir, a partir dessa lavagem cerebral feita pela mãe, a criança começava a construir a sua própria realidade contra o genitor. Esse genitor seria o pai. O que não se fala normalmente é quem foi o Gardner.
Ele era um médico mal sucedido, se dizia professor de Colômbia, nunca foi. Ele era um perito judicial em litígios envolvendo casos de pedofilia, sempre onde eram acusados homens, professores, especialmente membros das congregações religiosas, por exemplo, padres, bispos. Ele foi muito conhecido no meio, era sempre requisitado pelas igrejas, pela Igreja Católica especialmente, para dar pareceres dizendo que a mãe que acusava o padre de ter abusado da criança estava inventando a história. Aí começou a vender, ganhou muito dinheiro com isso, não ficou rico, mas ganhou muito dinheiro com isso, começou a vender pareceres e a dar testemunhos em juízos nas cortes norte-americanas, e durante algum tempo foi um furor, causou uma sensação, porque era uma teoria nova, né? Uma teoria, entre aspas, nova. O que acabou se revelando um charlatanismo sem tamanho, tanto que nos Estados Unidos ele foi completamente banido. Essa teoria, essa pseudo-teoria não é aplicada em lugar algum, mas nos Estados Unidos ele foi completamente banido das livrarias e das bibliotecas americanas. E há uma particularidade também nessa história, que a professora Maria Clara Sotomayor, ministra da Suprema Corte portuguesa, chega a afirmar peremptoriamente num dos textos dela que o Gardner, que se suicidou no ano de 2003, era um grande pedófilo, e aí escondia, inclusive, as suas taras e tudo mais. E de fato, entre outras características da teoria do Gardner, vinha a teoria da ameaça, né? Inclusive a sugestão de que a mãe que resistisse às visitas do pai fosse presa. É o limite da incoerência, é o limite da maldade.